certeza é um passo muito importante aí fazer com que o comportamento, os relacionamentos sejam discutidos em sala de aula com os alunos. Aqui comigo hoje no estúdio está a delegada Patrícia Zimmermann Dávila, que ela é coordenadora estadual das Delegacias de Proteção à Criança, Adolescente, Mulher e ao Idoso também. Seja muito bem-vinda aqui com a gente. Obrigada por ter aceito o convite. Obrigada e bom dia. Bom dia. Então, como foi definido a maneira, delegada, primeiramente, de estudar trazer isso para a sala de aula, né? Falar sobre isso, sobre violência, com os alunos, discutir isso em sala de aula, hein? Bom, o programa Polícia Civil por Elas, ele tem 4 eixos. Voltado a mulheres, voltado a homens, ações de capacitação permanente com policiais civis que trabalham com esse tema e as ações voltadas para adolescentes. Durante o estudo, para a gente desenvolver esse programa, nós discutimos qual a melhor forma de discutir a questão da violência contra a mulher, as questões do relacionamento, da masculinidade tóxica com os jovens. E a melhor opção foi a da escola, alunos de 8º a 9º ano. Esse programa, ele é escrito, ele foi todo desenhado com bases na literatura da psicologia que indicam essa metodologia de trabalho com os adolescentes. Então, nós temos visto que pela 8ª e 9ª série, eles começam a ter os relacionamentos deles, começam a namorar, começam a sair, começam a se relacionar. É o momento do Estado entrar e discutir essa questão com os adolescentes. É uma prevenção, digamos assim, porque muitos vêm em casa, já vêm de um histórico aí difícil em casa, e aí cortar o mal pela raiz, podemos dizer assim, delegada, já no início. Sim, nós temos os 2 focos. Nós sabemos que nós vamos identificar casos de violência doméstica e familiar, que até então tem permanecido no silêncio, onde não há essa denúncia, e também discutindo essa situação para que o jovem veja se esse comportamento ele presencia com alguém da sua família ou com alguém conhecido, que esse não é o caminho certo. Então, a ideia é mostrar um novo modelo, uma nova forma de se ter os relacionamentos, sem aquela sensação de posse, de propriedade, em que muitas das vezes acaba tirando a vida da mulher. E entender que todas as pessoas são livres para fazermos as escolhas que a gente quiser, né? Então tem que entender isso. E é isso que a gente discute, não é porque termina um relacionamento, não é porque termina um namoro, porque termina um casamento, que essa mulher ela vai ser vista como um objeto daquele homem para o resto da vida. Então, quando a gente fala que a mulher está sendo coisificada, é que alguns homens, né, ou algumas mulheres nas relações homoafetivas, veem aquela parceira como sua propriedade, seu objeto, que se não for mais para estar naquele relacionamento, não pode constituir uma nova família, uma nova modalidade de vida. E aí a gente está vendo os feminicídios. A gente estava comentando um pouquinho antes de entrar aqui, são 35 casos já no nosso estado. Esse número é muito alto e preocupa muito. Você falou que equivale a 2016, onde os números também subiram muito. Isso. A lei do feminicídio, onde nós começamos a ter essa tipificação dos crimes contra a vida, ela é de março de 2015. Então, o marco, né, que a gente tem preciso é de janeiro de 2016 em diante. De janeiro até o dia de hoje, do ano de 2016, é a mesma marca que nós estamos em 2017, que é um índice alto. Então, nós temos 35 mulheres, 35 mães de família que perderam sua vida ou por serem mulher ou por estar numa relação íntima de afeto dessas tóxicas, em que faz com que seu companheiro tire a vida dela. Isso é absurdo. Só hoje no Santa Catarina no Ar, aqui a gente já mostrou 4 casos, pelo menos, do fim de semana aí, de casos espalhados por todo o nosso estado. A gente comentava também, delegada, que a gente nunca teve tanta informação, tanto acesso à informação, tanto apoio, uma rede de apoio aí a essas mulheres. O que acontece? Muitas delas ainda acreditam nessa questão de mudança do parceiro, ele vai mudar, vou ficar com ele mais um tempo, e aí que está o perigo. Isso, nós temos visto que no ciclo da violência há sempre o acúmulo e aumento de tensão. E essa tensão, muitas das vezes, ela explode numa agressão física. E aí o parceiro, ele se arrepende daquela agressão e promete voltar a uma vida normal, promete a ser um bom companheiro. Ela começa a enxergar só o lado positivo e não há intervenção do Estado. Aí volta a fase de lua de mel e retorna ao ciclo da agressão. Não há um caso de morte de mulher, de feminicídio, que nós não tenhamos pelo menos um relato de ameaça anterior. Então, a violência contra a mulher não começa somente no feminicídio. Vem com a censura, vem com a discriminação, vem com o menosprezo, evolui para ameaça, o xingamento, que é a injúria, alguns casos com agressão física, lesão corporal e termina com feminicídio. Então, o que a gente pede para essas mulheres? Abra o olho. O relacionamento ele tem que ser de afeto, de companheirismo, não de submissão, não de briga, não de guerra, porque ele pode terminar com o feminicídio. E um dado curioso, as mulheres morrem, na maioria das vezes, com golpes de faca.
é a facada. Então, o agressor não precisa ter uma arma de fogo dentro de casa. Ele tem tirado a vida da companheira, muitas vezes, com a faca que está de fácil acesso em de casa. fácil acesso. Então, não há como se ter um policial dentro de cada lar, um policial ao lado de cada mulher. A gente pede para que essas mulheres fiquem atentas. Estando em dúvida, procurem uma delegacia de polícia, façam a denúncia, deixem a gente chamar esse agressor. Os grupos de homens, eles têm dado resultado positivo. Então, a ideia do programa da Polícia Civil, o que é? Fazer a intervenção tanto com essas mulheres na questão de empoderamento e fortalecimento, porque para elas é muito difícil enfrentar essa questão da violência, como para esses homens que buscam uma nova forma de vida e agora com os adolescentes nas escolas. O que é super importante, né? Reforçando para quem está em casa, se alguém que está vendo a gente agora nesse momento conhece alguma mulher que está passando por esse tipo de situação, por algum tipo de agressão, qual que é o caminho? É procurar primeiramente a delegacia mais perto de sua casa. Dá para fazer, tem o Disque Denúncia também, né, Tem. O Disque Denúncia Nacional é o 180. E em Santa Catarina, a Polícia Civil tem o 181, que é o Disque Denúncia da Polícia Civil. É muito rápido. As ligações já chegam para a Diretoria de Inteligência e já são disparadas para a Delegacia Diária. Também nós temos a Delegacia Eletrônica. O cidadão pode acessar o site da Polícia Civil. Lá na Delegacia Eletrônica, ele pode fazer uma denúncia anônima, denunciar qualquer tipo de crime que a Polícia Civil vai investigar. E nesse momento que a mulher está vulnerável, o que ela mais precisa é de apoio. Sim, às vezes a mulher está num ciclo tão grande de violência que ela não enxerga o risco que está correndo. Por isso que a intervenção de um vizinho, a intervenção de um familiar, de um amigo, fazendo essa denúncia, proporcionando que a Polícia Civil faça essa intervenção, chegue até essa mulher, a gente consegue evitar uma tragédia. Eu tenho absoluta certeza que se não fosse a ação de todos os policiais que estão na ponta, né, os policiais civis que têm se dedicado, que têm atendido diuturnamente essas mulheres, o número de feminicídios seria muito maior. Então, se você for olhar a quantidade de boletins de ocorrência que a gente tem por ameaça, por lesão corporal e por injúria, eles são números absurdos, mas nos revelam que é uma possibilidade da Polícia Civil intervir nesse momento e evitar que essa mulher morra. Não aceite, acho que é esse o recado, não aceite nenhum tipo de agressão, né, delegada? E o próprio folder do programa diz, basta de violência contra a mulher, nenhuma forma de violência pode ser tolerada. É isso. Denuncie que é o melhor caminho para sua proteção, a proteção da sua família. Muito obrigada pela participação aqui com a gente hoje ao vivo. Obrigada e a gente está à disposição. Obrigada, bom dia.